tarde, senhoras e senhores. Eu sou Claudinei Caetano dos Santos, sou professor de filosofia do estado de Mato Grosso, lotado na cidade de Rondonópolis. Trabalho na escola Daniel Martins Moura, sou graduado em filosofia, licenciado, sou especialista em comportamento humano nas organizações, sou mestre em estudos de cultura contemporânea, trabalhei as questões disciplinares de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, questão de controle, em Vila Bela da Santíssima Trindade, uma cidade esquadrinhada, uma cidade pensada pela coroa portuguesa, né, desenhada na Europa, instituída para resguardar a ideia do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Então foi um território estratégico no momento, um território extremamente rico em ouro, né, extração mineral. E hoje, né, nós temos uma cidade extremamente pobre, então os remanescentes, então a ideia era verificar como que uma cidade planejada, uma cidade rica, um espaço rico, planejado, esquadrinhado, hoje é um lugar abandonado pelo poder público e nós temos os ribeirinhos lá em estado não muito favorável em relação às questões financeiras. E faço doutorado em estudos de cultura contemporânea, estudando essas questões dos corpos negros, como que esses corpos negros são vislumbrados dentro do currículo disciplinar do ensino médio, ou seja, o ensino secundarista. Esse trabalho é uma continuidade do trabalho do ano passado, que eu apresentei aqui nesse evento, onde nós vamos trabalhar a ideia de Majur Traitou, uma personagem do filme Majur, que eu apresentei ano passado, e aqui nós vamos trabalhar hoje o primeiro cacique transexual do mundo. Primeiro momento, nós vamos trabalhar dentro da sociedade. Como que a sociedade vislumbra, visualiza a questão do índio? Principalmente aqui no Brasil, nós olhamos o índio, a questão indígena, com uma certa ressalva, à sociedade de uma forma geral. Percebemos a questão indígena, tem todas essas, como o atual governo que nós temos, principalmente essa questão de marco, território, território dos indígenas, então é visto com uma certa ressalva, com um certo cuidado, então nós observamos com certo cuidado a nossa pesquisa, e a questão atrelada à questão da sexualidade, como que essa questão da sexualidade em relação à questão indígena, ela é vislumbrada. Majur Traitou, ele é chefe, ou cacique da aldeia Pidoparo. Seu pai precisou afastar e ela tomar conta até então da aldeia. Era chefe de saúde, chefe da aldeia, cuidava das questões de saúde, educacionais, e hoje é o cacique da aldeia. Uma aldeia aqui perto, mora bem perto da aldeia deles, faz parte da reserva Tadarimana, que envolve a cidade de Rondonópolis e Pedra Preta, todo esse território. A ideia é verificar, ou nós verificamos como que um cacique, a princípio, é homossexual e depois um travesti. Ela está fazendo de princípio a transição de gênero agora, assim que assumiu a chefia da aldeia, a Pidoparo, agora se tornou a cacique, Ela no momento está fazendo o uso da hormonoterapia para essa questão de mudança hormonal. Então ela começa os primeiros passos para essa transição, do corpo masculino para o corpo feminino, e ainda o comando da aldeia. Então a ideia é verificar como que esses índios, tanto os componentes da aldeia, a Pidoparo, quanto das outras demais aldeias, da reserva Tadarimana, como que eles vislumbram, visualizam essa liderança. Se isso interfere na liderança, se isso altera, se não altera, ou continua a mesma coisa. Segundo Majur, logo após essa transição hormonal, essa mudança hormonal, ela vai fazer a intervenção cirúrgica, ou seja, a mudança de sexo. Até então, ela vai se tornar a primeira cacique transexual da história, que nós temos conhecimento. Até então, dentro da etnia Boibororo, nós não temos esse conhecimento de uma cacique transexual que vai fazer essa transição hormonal e essa cirurgia. Então ela se tornará, após esses eventos, a primeira cacique transexual, que isso é um choque cultural, tanto na cultura
indígena Boi-Bororo quanto na nossa cultura, na nossa tradição, porque eles vivem bem próximo aqui da cidade e eles estão sempre em contato conosco. Então, para a gente, quando nós falamos em índio, já temos essa barreira cultural, esse tabu. Quando nós falamos em índio gay, nós temos também um tabu muito maior. E quando nós falamos, então, num índio transexual, que se torna a primeira cacique da região, e que será a primeira cacique transexual do mundo na etnia Boi-Bororo, há uma reserva nesse olhar, né? Aí verificar-se essas questões de mudanças culturais, sociais e políticas dentro da própria cultura indígena. Como que a cultura lidar com essas questões, né? E em seguida, como que é esse feito cultural entre os brancos, como eles nos chamam? Como que nós vamos vislumbrar essa situação? Esses indígenas que estão ali, das outras aldeias, eles reconhecem ela enquanto um cacique com a mesma responsabilidade dos outros caciques? Porque a primeiro momento, a imagem cultural que nós temos é que o cacique tem que ser um senhor, um idoso sábio, homem. E hoje nós nos deparamos com um cacique, ele tem cerca de 30 anos, homossexual, se diz transexual e vai fazer a transição hormonal para a transição de sexo. Então nós vamos ter lá um corpo feminino, que antes era um corpo masculino, que sofreu essa transição. Como que esses índios, né, da sua própria aldeia do Paro, e como que os índios das outras aldeias, da reserva Tadarimana e de outras reservas, irão vislumbrar e ver a autonomia desse indígena, desse cacique, dessa aldeia? A ideia é verificar a fundo como que isso se atravessa socialmente, como que isso é percebido socialmente dentro dessa perspectiva, dentro desse novo olhar a partir de agora, até então nunca visto.